Olá, turma, tudo bem? Nós somos o grupo 9, iremos apresentar Alfred Binet e a inteligência individual. Nosso grupo é composto por mim, Carolina Polo, a Caroline Carvalho, Eduarda Michels e Isadora Nunes. Pois afinal, quem foi Alfred Binet e o que ele estudava? Binet nasceu em Nice, sendo o único filho de um casal formado entre um médico e um artista. Na juventude, Binet não foi um aluno excepcional, muito menos promissor, embora ele tenha mostrado algum talento e muita vontade de trabalhar. Depois de ter se formado, ele estudou Direito e se formou em Jurisprudência. Em 1880, Binet publicou um artigo relacionado com psicologia, embora tenha sido amplamente criticado quando souberam que havia sido plagiado. O assunto do magnetismo animal, também conhecido como hipnose, despertou o interesse de Binet por um tempo, e ele publicou vários artigos sobre magnetismo. Seus artigos detalham como os ímãs podem mudar emoções, influenciar percepções e alcançar todos os tipos de efeito. Para a vergonha de Binet, suas descobertas foram consideradas fraudes, produto do uso de uma metodologia experimental rasa. Bom, vou falar sobre o método de investigação. Embora Cattell tenha cunhado a expressão testes mentais, o primeiro teste verdadeiramente psicológico de habilidades mentais foi desenvolvido por Alfred Binet, que adentrou o campo da psicologia, quase por acaso, tendo fracassado totalmente repetidas vezes, publicamente, até que ele criou exames que são a base dos testes da inteligência de hoje. Independente, por ser abastado, Binet tentou a carreira de direito e na medicina, mas não gostou de nenhuma delas. Em seu tempo livre, escreveu 4 peças que foram ensinadas em teatros de Paris. Com mediações mais complexas que as selecionadas por Cattell, Binet produziu uma mediação efetiva das habilidades cognitivas humanas, marcando assim o início do teste de inteligência moderna. Binet discorda da abordagem de Galton e Cattell, que consistia na aplicação de testes de processo sensatório-motor para medir a inteligência. Para ele, a avaliação de funções cognitivas como memória, atenção, imaginação e compreensão proporciona medidas de inteligência adequadas. Chegou a essa conclusão com base na pesquisa que realizou em casa, com suas filhas mais novas. Primeiro, administrou os mesmos tipos de testes sensatórios motores utilizados por Galton e Cattell, e descobriu que o desempenho de suas filhas era semelhante ao dos adultos. Foi então que passou a utilizar os testes de habilidade cognitiva para esses tipos de tarefa, pois descobriu diferenças significativas entre os resultados das meninas comparados com os dos adultos. O teste concentrava em 3 funções cognitivas: julgamento, compreensão e raciocínio, idade mental. 3 anos mais tarde, revisaram e ampliaram o teste e introduziram o conceito de idade mental, definida como a idade em que as crianças com habilidades medianas é capaz de realizar tarefas específicas. Se uma criança com a idade cronológica de 4 anos desempenhasse bem todos os testes realizados com a maestria pela média da criança de 5 anos, da amostragem, por exemplo, então seria atribuída à idade mental, idade na qual as crianças podem realizar certas tarefas típicas da idade. Ela, a idade mental de 5 anos. Em 1911, o teste foi revisado pela terceira vez, mas depois da morte de Binet, os Estados Unidos passaram a dominar o avanço nos testes de inteligência. Seus testes foram bem mais aceitos nesse país do que na França, onde os esforços no desenvolvimento dos testes de inteligência em larga escala foram reconhecidos somente depois da década de 40. Em 1916, Levi Terman, que também estudará com Hall, desenvolveu a versão que, desde então, passou a ser o padrão de testes. Terman deu-lhe o nome de Stanford Binet, em homenagem à universidade à qual era afiliado, e adotou o conceito de quociente da inteligência, QI. A medida do QI, definida como razão entre a idade mental e cronológica, foi originalmente desenvolvida pelo psicólogo alemão William Sterner. A escala Stanford-Binet passou por diversas revisões e continua a ser amplamente utilizada. Em 1917, com a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, a Associação Americana de Psicologia, liderada por Robert Yerkes, procurou formas de a psicologia contribuir para o esforço de guerra. Durante uma reunião com a Sociedade Experimental de Psicologia na Universidade de Harvard,
Yerkes pediu apoio ao grupo. No entanto, Edward Titchener, um psicólogo britânico, recusou-se a participar, retirando-se da discussão. Ele temia que a aplicação da psicologia a problemas práticos comprometeria seu rigor científico, preferindo manter a disciplina afastada de questões tecnológicas e utilitárias. Diante da mobilização do exército, os líderes militares enfrentaram o desafio de avaliar a inteligência de um grande número de recrutas, para distribuí-los nas funções mais adequadas. O teste Stanford de Binet, individual e complexo, não era viável para esse propósito, pois exigia aplicadores altamente treinados. Era necessário um teste mais simples de aplicação coletiva. Yerkes, promovido a major, reuniu 40 psicólogos para desenvolver esse novo teste. Eles se basearam em uma proposta de Arthur Woods, ex-aluno de Thurman, que introduziu o formato de múltipla escolha, fundamental para esses testes em massa. O grupo de Yerkes criou 2 testes, o Exército Alfa para recrutas alfabetizados e o Exército Beta, destinado a analfabetos ou aqueles que não falavam inglês, utilizando demonstrações ou mímicas em vez de instruções verbais ou escritas. No entanto, o desenvolvimento dos testes foi lento e a sua aplicação em larga escala começou apenas 3 meses antes do término da guerra. Embora mais de 1 milhão de soldados tenham sido testados, os resultados não tiveram utilidade imediata para o exército, mas surpreenderam os psicólogos ao revelar um número significativo de norte-americanos que eram iletrados. Aceitação pública dos testes. Testes psicológicos ganharam ampla aceitação pública na década de 1920 e 1930. Milhares de trabalhadores, crianças em idade escolar e vestibulando eram submetidos a esses testes. Na década de 1920, até 4 milhões de testes de inteligência eram vendidos anualmente, principalmente para escolas públicas. O sistema educacional dos Estados Unidos foi reorganizado com base no conceito do quociente de inteligência. O QI tornou-se o critério central para a colocação e desenvolvimento dos alunos. Psicólogos encontraram empregos lucrativos desenvolvendo e aplicando testes psicológicos. Alguns testes foram usados até em tentativas de identificar habilidades, como no caso do jogador de beisebol Babe Ruth. A tentativa com Ruth não teve sucesso, mas refletiu a crença pública na capacidade da psicologia de explicar comportamentos complexos. Contribuições para o surgimento da psicologia. Quais seriam essas? Binet também foi um dos primeiros a defender que a inteligência infantil tinha uma natureza diferente da inteligência dos adultos. Ademais, pontuou também que a personalidade das crianças poderia desempenhar um papel importante na inteligência. O francês também desenvolveu no período uma série de estudos com a percepção, que renderam-lhe um prêmio da Academia das Ciências Morais e Políticas em 1887. Enquanto isso, Binet escrevia artigos em inglês sobre a consciência, que eram publicados na revista The Open Court de Chicago. Estes trabalhos foram compilados na obra On Double Consciousness, em 1890. Ele também conduziu estudos sobre a hereditariedade, que permitiram que se licenciou em ciências naturais.